A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Olha só o quanto que é importante na palavra de Deus, que vai falar em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e o 3, que é tão importante, que é tão forte, que você vê que traz algo, sabe, uma reflexão muito interessante a respeito da Bíblia, a respeito da palavra de Deus, porque nós temos muita fome, porque nós temos muita sede de aprender mais com Deus, de aprender mais da sua bondade, do seu querer, não é verdade? Então olha só o que diz Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só o quanto que essa mensagem é interessante. Olha só o quanto que isso é forte. Então Deus no princípio, ele já pensou logo de cara, eu vou ter que criar o mundo. Eu vou ter que realmente criar o universo. Olha só o quanto que isso é interessante, olha só o quanto que isso é forte. E depois você vê que a terra era sem forma, não havia um redondo, não havia um triângulo, não havia um quadrado. E é tão interessante que você vê que era sem forma. Deus deu a forma para a terra. Deus preferiu ser a terra redondo. E é tão interessante, olha o poder de Deus, olha a grandeza de Deus, olha o mistério de Deus. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas, ou seja, havia escuridões. E é tão interessante que a palavra vai mencionar que o Espírito de Deus se movia entre as águas. Olha só, porque a água ela traz uma pureza. Por exemplo, você percebe uma cachoeira, quando você vê o barulho da cachoeira, quando você vê o barulho do mar, não é verdade? Aquilo não te assusta, meio que assusta, mas também deixa você meio que calmo, não é verdade? Traz uma calmaria. Então é isso que o Espírito de Deus traz, é isso que a mensagem está querendo refletir. A calmaria, olha só o quanto que isso é interessante, olha só o quanto que isso é forte. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Isso não é maravilhoso? Isso não é tão interessante em pensar que Jesus nos ama, em pensar que o Espírito de Deus está em nós todos os dias, porque somos templo e morada do Espírito Santo, não é verdade? Isso não é tão forte, isso não é tão maravilhoso, isso não é tão reluzente, aleluia, isso é tão forte e belo, amém?